Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal de Matemática Básica do Prof. Matwell. E hoje nós falaremos um pouquinho das progressões aritméticas, representadas pela sigla PA. Bom, uma progressão aritmética é definida como uma sequência numérica em que há a recorrência da operação de soma. Ou seja, a partir do segundo termo dessa sequência numérica, ele é obtido sempre pelo termo anterior somado de um valor fixo. E a esse valor fixo nós damos o nome de razão da progressão aritmética. Bom, aqui só relembrando do conjunto dos números naturais, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, a gente pode definir uma sequência específica aqui, uma progressão aritmética, dos números pares positivos, 2, 4, 6 e assim sucessivamente. Fazendo uma relação entre o conjunto dos números naturais e essa sequência, a gente pode estabelecer que o 2 ele seria o primeiro termo da nossa sequência, que a gente pode representar por A1. O 4 ele representa o segundo termo da nossa sequência, ou seja, o termo A2. Enquanto o 6 ele seria o terceiro termo da nossa sequência, o A3, e assim sucessivamente. Mas vale lembrar que um conjunto numérico, diferentemente de uma sequência, ele é representado entre chaves. Enquanto uma sequência numérica ordenada, a gente representa ela entre parênteses, para fazer essa distinção. Olhando aqui para essa progressão, 2, 4, 6, a gente pode perceber que o valor fixo sendo somado, ele é sempre o 2. Ou seja, a razão dessa progressão, ela é 2. Cada termo é obtido pelo termo anterior somado de duas unidades. Então, a partir disso, a gente pode observar que o segundo termo da nossa sequência, ele nada mais é que o primeiro termo somado da nossa razão 2. Enquanto que o terceiro termo da nossa sequência, ele será o termo anterior, ou seja, o A2, somado dessa mesma razão, desse mesmo valor fixo. Bom, mas se a gente substituir o A2 dessa primeira expressão na segunda, a gente obtém que o A3 ele também pode ser escrito como, se o A2 é A1 mais 2, substituindo aqui, a gente terá que é A1 mais 2 mais 2. Ou seja, o terceiro termo ele é o primeiro termo somado de duas vezes a razão. Se a gente continuar nessa mesma lógica, o A4 ele seria o A1 somado de 3 razões. Então, continuando isso aqui, até um valor AN genérico, a gente pode perceber que esse valor N, esse termo AN da nossa sequência, ele sempre será o primeiro termo somado de N menos uma vezes a razão. Por exemplo, se nós estivéssemos no termo 10 da nossa sequência, ele seria o primeiro termo somado de 10 menos 1, ou seja, de 9 vezes a nossa razão, que nesse caso é 2, mas aqui escrevendo de uma forma mais geral. Outra coisa que a gente pode perceber dessa propriedade aqui é que se nós fizermos, isolando aqui a nossa razão, a gente pode observar que ela sempre será o A2, subtraindo o A1 dos dois lados, ela seria o A2 menos o A1. Ou seja, em uma progressão aritmética, a razão ela é sempre obtida fazendo um termo menos o seu termo antecessor. A partir disso, a gente pode resolver um exemplo de uma sequência mais algébrica. Eu vou apagar o quadro aqui e colocar o exemplo para vocês para a gente resolver esse exemplo juntos. Bom, pessoal, aqui nós temos uma sequência de 3 termos e a ideia desse exercício é obter o valor de x para que essa sequência ela seja uma progressão aritmética.
Bom, aqui nessa sequência, o 3 mais x ele será o nosso primeiro termo. O 5x, o segundo termo, ou seja, o A2, e o 2x mais 11, o terceiro termo, o A3. Mas nós já sabemos que, se nós fizermos o A2 menos o A1, isso vai ter que resultar na nossa razão. Porque se isso aqui é uma progressão aritmética, de um termo para o outro, foi somado essa mesma razão. Então, partindo dessa ideia, fazendo A2 menos A1, ou seja, 5x menos 3 mais x, isso aqui deve resultar na razão da nossa progressão. Do mesmo modo, A3 menos A2, ou seja, 2x mais 11 menos o A2, que é 5x, também deve resultar na nossa razão. Bom, como ambas resultam na razão, nós podemos igualá-las. Desse modo, a gente obtém que, fazendo aqui a primeira igual à segunda, nós teremos que 5x. Fazendo aqui a distribuição do sinal, 5x menos 3 menos x deve ser igual a 2x mais 11 menos 5x. Então agora, o nosso problema de progressão aritmética resultou num problema de equação do primeiro grau, que inclusive já tem vídeo aqui no canal mostrando como que a gente pode resolver equações desse tipo, que inclusive a gente recomenda vocês a dar um pulinho lá e rever esses vídeos. Bom, a ideia aqui para resolver a equação do primeiro grau é deixar a nossa incógnita x isolada. Bom, mas aqui no primeiro membro, nós já podemos fazer a operação dos termos semelhantes. Ou seja, 5x menos x, nós teremos 4x menos 3 é igual, aqui do mesmo modo, 2x menos 5x menos 3x mais 11. Bom, se o menos 3x subtrai do segundo membro, a gente pode somar ele no primeiro termo, do mesmo modo como o menos 3 ele é subtraído aqui no primeiro termo, a gente pode somar ele lá no segundo termo. Na verdade, a gente soma ele dos dois lados, mas para quem já tem um pouco de prática, pode fazer isso aqui mais direto. Então, nós teremos 4x mais 3x tem que ser igual a 11 mais 3. 4x mais 3x, nós teremos 7x é igual a 14. Dividindo por 7 em ambos os membros, nós chegamos que o x ele tem que ser igual a 2. Bom, então se o nosso x for igual a 2, essa sequência de 3 termos ela tem que ser uma progressão aritmética. E a gente pode verificar se ela é mesmo substituindo aqui o valor de x que nós encontramos. 3 mais x, como x é 2, 3 mais 2, 5. 5 vezes x, como x é 2, resulta em 10. E 2x mais 11, 2 vezes 2, 4, mais 11, 15. Então essa sequência ela é 5, 10 e 15 e realmente ela é uma progressão aritmética que a gente consegue perceber aqui com uma razão de 5. Ou seja, cada termo é obtido do seu antecessor somado de 5 unidades. Bom, a gente fica por aqui hoje. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, pode deixar aqui embaixo. E até a próxima.